Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar o nosso estudo hoje no livro de Gênesis, chegando aí à parte final desse livro, né? Hoje o nosso objetivo é ler um pouquinho e comentar sobre os capítulos 45 e 46. Lembrando que esse livro vai até o capítulo 50, né? Então a gente já está chegando no final dele. E também no final da história da criação do povo de Israel por meio dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então nós estamos agora na parte de Jacó, da família de Jacó, especificamente de José, seu filho, quando ele já está então como governador do Egito. E como nós vimos nos últimos encontros, então José, depois de tantas injustiças, né? Injustiças dos seus irmãos, injustiça da esposa de Potifar, injustiça do copeiro, de não se lembrar dele. Deus começa então o processo de restauração, de modo que o copeiro se lembra dele e leva ele para a presença do faraó, para a interpretação dos sonhos do faraó. Com isso, o faraó o exalta ou coloca em uma posição de comando, sendo o número 2, né, do Egito. E na profecia que ele recebe, então, ele recebe a informação de que teriam 7 anos, né, de muita bonança e 7 anos de escassez pela fome. E com isso, então, ele consegue montar uma estratégia para que o Egito pudesse se abastecer nesse período de bonança e depois ter recursos para viver aí no período de crise, de fome, que se espalha por toda a região, e todos ali da região vão para o Egito a fim de encontrar então alimento. A própria família, né, de José vai lá por meio dos seus irmãos. Seu pai Jacó pede para os seus irmãos desçam ao Egito. Aí acontece toda aquela trama que a gente viu, a primeira descida deles. Eles se apresentam diante de José, José os acusa de serem espiões, faz com que eles fiquem presos, depois exige que Simeão fique lá com ele até que ele trouxesse Benjamim. Passa-se um tempo, eles têm que voltar para a terra do Egito. Então eles voltam com Benjamim, e aí a gente encontra a passagem que a gente vai começar a ver hoje, essa situação, onde eles então, num encontro lá na casa de José, eles terminam, né? Na verdade eles têm um encontro na casa de José, José os despede alegremente, mas faz aquele plano de colocar na mala de Benjamim, na bagagem de Benjamim, uma das suas taças, né? E ele volta, então, ele manda prender os irmãos por causa disso e pede então que eles vão embora em paz, mas que Benjamim ficasse com ele. Judá vem, intercede e fala não, que não pode voltar, explica toda a história de como o pai se sentiu em relação à perda de José e como se sentiria em relação à perda também de Benjamim, e se coloca à disposição então de ficar no lugar de Benjamim. E é exatamente o ponto que a gente para no capítulo 44, né? Até aquele momento José sabia que eles eram seus irmãos, mas eles não sabiam que José era seu irmão. Inclusive nós vimos em 2 encontros atrás que eles até acreditavam que estavam passando tudo aquilo como consequência de um dia ter feito mal para José. E eles falaram isso na presença de José, mas não sabiam que José estava ouvindo eles na língua deles. Achavam que o José não sabia a língua deles. Inclusive Rubem também, né? Ele pode perceber ali que Rubem tentou intervir naquela época que ele foi vendido para que não fizessem mal para ele. Então ele pode agora entender um pouquinho desse processo de como aconteceu na ótica dos irmãos. Ele sabia da história pela ótica dele, agora ele sabe da ótica dos irmãos. E percebe ali já algum sinal de arrependimento, talvez, dos irmãos, né? E essa postura de Judá, principalmente, de assumir o lugar de Benjamim, acho que traz para ele um entendimento de arrependimento, né? Por mais que seja só Judá, mas mostra, acho que os meus irmãos aprenderam a lição. E aí nós vamos entrar então nessa passagem que vai para o capítulo 45. Mas antes eu gostaria de orar, pedir para que Deus nos dirigisse e a gente pudesse ter um maior entendimento aqui nesse momento, né? Papai, obrigado por mais um dia, o Senhor nos abençoar para estarmos diante da Tua palavra que nos traz tudo o que precisamos
para entender quem o Senhor é, para entender os teus caminhos, para nos conformarmos cada vez mais conforme a sua imagem, a sua semelhança. Muito obrigado porque é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos traz aqui, que nos incentiva, que nos dirige, é o Senhor que nos dá a oportunidade de entendermos aquilo que o Senhor nos tem a falar, de compreender e de trazer ao nosso coração. E nós humildemente pedimos mais uma vez que o Seu Espírito haja sobre nós, nos traga entendimento, nos traga a verdade, nos traga a sua sabedoria, porque é somente por meio dela que nós temos esse entendimento da verdade. É uma verdade absoluta, porém que só pode ser conhecida pela iluminação do Senhor em nossas vidas. E é o que nós pedimos agora para o Senhor para este momento. Por favor, nos dirija. Nós consagramos esse momento, a nossa vida nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos ler uma primeira passagem do versículo 1 ao versículo 3 aqui começando, tá? Então, Gênesis 45, do versículo 1 ao versículo 3. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou até o palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Então, gente, de novo, só lembrando a cena, né? Eles estavam voltando para Canaã quando a comitiva, os guardas do faraó intercedem ele no meio do caminho e trazem eles de volta com o possível cálice roubado na mala de Benjamim. E ele então fala que ia ficar com Benjamim e despediu todos os outros. E Judá então intervém, né, falando: não, eu não posso deixar o moço aqui, então ele vai e eu fico aqui. E aí a essa altura José já não se contém mais, né? E é interessante, aqui dá para a gente ter um pouco da noção da cena, mas mais uma vez eu gostaria de chamar a nossa atenção de como deve ter sido, né? Aqui fala que ele gritou, né, para que todos saíssem, mas mais do que isso, ele chorou tão alto que os egípcios ouviram a ponto da notícia chegar ao faraó. Imagina que cena ali, né, emocionante, uma cena pro lado de José até então emocionante, ele, né, movido aí pela emoção, os irmãos já pelo contrário, porque ele se revela, né, eu sou José, e pergunta: e meu pai está vivo? E os irmãos não conseguem responder, tamanho era o temor, né? Eles venderam José para o Egito, eles fizeram todo tipo de mal para José, e aí eles estavam ali diante dele agora, só que ele numa posição de comando, e pior, ou melhor no caso, né? Estava se concretizando aquele sonho que José falava para eles na época que eles ainda viviam juntos e que eles zombavam de José. Então aquilo estava se concretizando. O que era um sonho estava se tornando em realidade. E eles ficaram pasmos, porque até então no coração deles, esse cara vai nos matar. Esse cara vai, né, ele vai se vingar de nós, né? Mas José, pelo contrário, aqui está expressando esse choro aqui, é um choro, e a gente vai perceber depois por toda a história, que é um choro de alegria, um choro de alguém que está feliz em reencontrar sua família. Seu irmão Benjamim aqui, né, que era o irmão, os outros eram irmãos, o Benjamim era o irmão natural dele, o irmão de mãe e pai, né, ele está ali movido pela emoção, e de novo, uma emoção tão forte que até o faraó fica sabendo da notícia, porque os que estavam ali na região da casa de José ouviam o choro dele, mesmo ele tendo mandado todos eles saírem e terem esse momento de privacidade com os irmãos, né? E aí, avançando agora do versículo 4 ao versículo 15, aí José falou, né? Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês.
Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrar de todo o palácio e governador, me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam. E tragam-me meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou e chorou com eles. O abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Então, gente, aqui nós percebemos, né, na continuação da história, os irmãos ainda pasmos, né, porque só depois que eles vão conseguir abraçar e entender um pouco ou cair a ficha daquele momento, mas José toma a frente aqui da situação, pede para que eles se aproximem, ele não deixa de falar a verdade, ele fala: vocês me venderam para o Egito, mas não se atemorizem entre vocês, porque existe um propósito muito maior do que isso. A venda de vocês era plano de Deus, foi Deus que propôs tudo isso, foi Ele que me enviou para cá antes de vocês, para que Israel, para que a nação pudesse ver o livramento de Deus. Uma coisa interessante, nesse período aqui a gente já vê grande fome, e só tinham passado 2 anos. Haveriam mais 5 anos de muita fome. Então, realmente, se José não tivesse naquela posição, será que a nação de Israel teria sido preservada? Provavelmente Deus, se era o desejo de Deus, ele ia buscar outras formas, mas Deus, na verdade, tinha um plano já, e esse plano passava por José, por todo o sofrimento que ele teve, né? E uma coisa importante aqui, que eu acho que a gente precisa ter em mente, é a oportunidade que a gente tem diante de situações, né? De entender situações. José aqui está tomando uma postura fantástica, ele não olhou para o rancor, ele não olhou para a vingança, ele olhou para a oportunidade que ele teve diante daquilo. Até porque se os irmãos dele não tivessem vendido ele para o Egito, ele não teria sido governador do Egito. Então, em vez dele olhar para o lado ruim, para o lado negativo daquela situação da venda, ele olhou pelo lado positivo e pela ótica de Deus. E ele nos traz um ensinamento fantástico, gente. A gente não pode esquecer disso, tá? Nunca, nunca, nunca. Não quer dizer que fosse a vontade de Deus ele passar por todos aqueles sofrimentos. Mas Deus estava no controle de todos aqueles sofrimentos. Deus estava no controle da situação em todo momento. Deus está no controle da situação de cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça, de cada coisa que alguém pode fazer com a gente, tanto a permitir quanto a não permitir. A gente percebe que Deus, em vários momentos na passagem bíblica, vai dizer para a gente o quanto Ele protege, e está também aqui protegendo, e vai proteger o seu povo da fome, como em outros momentos Ele vai permitir que as pessoas passem por situações com um propósito muito maior. Infelizmente a gente tem essa mania de achar que não, que às vezes Deus está em algumas situações e Deus não está em outras situações, mas Deus está no controle e no comando de tudo. E ele olha para isso, ele fala: se eu estou aqui hoje como governador, mas para isso eu tive que passar pelo que eu passei, era o dedo de Deus ali agindo na minha vida. E a gente precisa olhar para essas situações com esse olhar daquilo que Deus coopera para o bem de todos aqueles que Ele ama. E é o que aconteceu na história de José. A gente está percebendo que depois do sofrimento está vindo restauração por restauração, mas mais importante,
a bem-aventurança do coração desse homem de jogar toda a vingança, todo o ódio, tudo que ele podia ter no coração dele embora. Ele não está preso a isso. A vingança, a ira, o ódio que nós podemos nutrir por pessoas são sinais de escravidão. São sinais de pessoas que ainda não se libertaram das amarras desse mundo. Não entenderam ainda que Deus coopera para o bem delas e principalmente que em cada situação dessa é uma oportunidade que nós temos de amadurecer, de conhecer da providência divina. Como é que eles iriam conhecer a providência divina aqui se não tivesse ocorrido dessa forma? O livramento, ele fala aqui, né? Versículo 7, para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Como que eles iam perceber isso se não tivesse ocorrido? Então, ele olha para essa situação como uma oportunidade, com tudo que aconteceu, com todo o sofrimento que ele passou, com toda a injustiça do irmão deles, né? E mais para frente a gente vai ver, inclusive, com o próprio Jacó. A gente não pode esquecer uma coisa importante. Os filhos não estão agindo parecido. Por exemplo, os filhos aqui enganaram Jacó, porque até então Jacó está entendendo, Israel está entendendo que José estava morto. Por quê? Porque na verdade os filhos fizeram um plano, mandaram ele para o Egito e enganaram Jacó. Então os filhos estão agindo parecido como Jacó agiu muito tempo da sua vida. Lembra? Jacó enganou Esaú, Jacó enganou Isaac, Jacó depois foi enganado por seu tio, né, por seus parentes lá perto, agora pelos seus filhos. Olha que coisa interessante. Mas eles viram, eles conheciam as histórias, né, que de certo momento o pai também foi enganador. Por que eu estou chamando isso a atenção? Para a gente tomar cuidado, primeiro, né, que a gente é espelho. Isso também não quer dizer que seja uma desculpa, mas às vezes a gente é espelho, né, para filhos, para pessoas que a gente lidera, e se a gente faz algo errado, essas pessoas podem pegar isso como um exemplo, ter isso como um modus operandi e fazer igual. Não justifica isso para os filhos. Quer dizer que os filhos foram enganadores porque o pai foi enganador? Não, não é isso, mas o exemplo às vezes vai. E o próprio Deus às vezes tratando também, né, o coração, por exemplo, o próprio coração de Jacó, para ele entender. Você viu como é difícil ser enganador? Porque quando você é enganado, olha o sofrimento que isso traz para a sua vida, e trouxe isso, né? Mas a ideia aqui que eu penso, olhando para essa história num todo, Deus está trazendo maturidade para esse povo, fora da questão do livramento, do grande propósito de livrar eles da fome. Também tem todo um aspecto aqui de tratar desde Jacó, que é o pai, aos 12 filhos, né? E aos filhos entenderem. Outra coisa que eu acho que é legal que Deus está tratando aqui, gente, às vezes a gente acha que tem pecado que ficou escondido lá e vai ficar lá a vida inteira. Uma hora esse pecado pode vir à tona para ser tratado, e é o que está acontecendo. Eles passaram anos aqui acreditando que não veriam mais José, que José não voltaria, que não precisariam lidar com isso de novo, mas estamos percebendo aqui que Deus fez voltar na vida deles essa situação para trazer à luz de novo, né? Para que eles possam também entender e trabalhar o coração deles, entender o que eles fizeram. O próprio Judá está percebendo isso aqui, ou percebeu isso ao se entregar no lugar de Benjamim. Ele reconhece, ele está lidando com aquele assunto do passado. E olha que Judá foi aquele que não permitiu que os irmãos matassem José, porque é por meio de Judá que eles vendem, numa ideia de Judá, que eles venderam José para o Egito. Mas isso mostra isso, né? Eles sendo tratados, eles tendo aqui uma restauração também daquele pecado que eles cometeram com o irmão, e é algo brutal, né? Você vender um irmão como escravo é algo brutal, né? Então Deus também está dando uma oportunidade para tratar, mas principalmente tratar com alguém. Aliás, é uma situação muito parecida, é engraçado isso, né? Que a gente tem visto muito isso. O enganado, às vezes, ele sofre menos do que o enganador. A gente viu isso, por exemplo, com Esaú e Jacó no reencontro deles, né? Jacó esperando algo ali tenebroso, uma guerra, manda um monte de presente. A hora que Esaú vê ele, Esaú abraça ele com amor, com carinho.
José está fazendo a mesma coisa. Até porque Deus está mais uma vez no comando de tudo isso. Se tivesse algum intento ali que não fosse da vontade de Deus, Deus tiraria isso do coração deles, tiraria do coração de José. Mas a gente vê isso, né? O enganador sofrendo na situação muito mais do que o enganado. Que teoricamente aqui, da mesma forma que Esaú nem ponderou, nem comentou com Jacó, com Israel, quando ele voltou lá da terra de Labão, aqui é a mesma coisa. José está tendo a mesma postura, uma postura de alguém que quer abraçar, que quer estar junto. Ele tem aqui um momento de reencontro com Benjamim, que é seu irmão natural, é seu irmão pleno aqui, beija, e aí chama os outros também, fala, vem cá, me abraça, e aí eles começam a conversar com ele. Só depois que José tem essa postura de amizade, essa postura de reconciliação, que eles voltam então e se entregam também para José, né? E aí agora nós vamos do 16 ao 28. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José, diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais e voltem para a terra de Canaã, e retornem para cá trazendo seu pai e suas famílias, e eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres e os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. E cada um deu uma muda de roupa nova. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas novas. E o seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas do trigo, do pão e outras providências para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e ao partirem lhes disse, não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito, voltaram ao seu pai Jacó, na terra de Canaã, e lhe deram a notícia, José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhes relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse, basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Então até aqui a palavra de Deus. Uma coisa que me chama a atenção dessa passagem, e já vem me chamando a atenção, né, nas passagens anteriores também, é o dedo de Deus no coração do faraó, né? E aqui eu acho que Moisés, quando está relatando isso, ele está fazendo isso para mostrar que, porque Moisés, quando escreve o livro de Gênesis, eles estão saindo, né, do Egito, e mostra muito ali o endurecimento do coração do faraó da época de Moisés pela mão de Deus. Aqui ele eu penso que está enfatizando uma ação de Deus positiva, porque o faraó está desde então dando tudo para José. Lógico, tinha uma consideração por tudo que José estava fazendo, por todo o livramento que José estava trazendo para o próprio Egito. Ele sabia, entre aspas, que o Egito estava sendo abençoado por meio de José, que tinha o Deus, né, a seu favor. Ele não entendia que era um único Deus, mas ele entendia que esse suposto Deus de José era um Deus, né, muito superior, que abençoava o seu servo, que abençoava José. E ele tem essa gratidão, ele tem esse amor. Olha o cuidado que ele está tendo aqui. Ele se alegra com a notícia, né? Ele fica tão feliz que ele fala, pode vir todo mundo, e não se preocupa com nada, eu vou dar todo o melhor da terra para vocês. Olha a predisposição do faraó em ajudar e receber a família de José, a ponto dele falar, leva um monte de coisa, leva carro, leva comida, leva roupa, leva o que vocês quiserem para lá, para a casa do pai de vocês, traz eles para cá, traz ele para cá que nós cuidaremos dele, né? Tudo isso por essa gratidão a José. Tem, não vou tirar aqui o mérito, eu sabia que estava sendo abençoado por causa de José, mas é uma pessoa que está aqui se colocando, né, como
alguém bem positivo aí com tudo isso que está acontecendo. Agora, avançando então, eles voltam para a terra de Canaã para buscar o pai e contam isso para Jacó. Aqui eles não dão muito detalhe para a gente, né? Só um detalhe antes, né? No meio do caminho, aliás, quando eles estão saindo, José fala para eles, não briguem no meio do caminho, porque José acho que pensou, né, esses caras vão se matar no meio do caminho, porque, querendo ou não, alguém deve ter sido o mentor daquele primeiro plano, eles deviam ter lá entre eles, né, aquela coisa assim, mas foi você que mandou vender ele para ele, não, foi você que queria matar ele, mas você que brigava com ele, falou assim, eles vão se matar no meio do caminho, porque um vai ficar culpando o outro, por que fizeram o que fizeram com José, e José fala, não briguem por isso, né, quase assim, vão em paz, fiquem tranquilos, já passou, eu já esqueci, e aqui José, aliás, uma outra coisa, uma outra lição que José nos dá aqui, né? Ele fala aqui no começo, né? Vocês me venderam. Eu ia falar de esquecer os pecados, né? Ele não esqueceu que foi vendido, mas ele não se lembra daquele pecado que os irmãos tiveram com ele de forma agressiva. Ele não ficava acusando, tá vendo? Vocês me venderam, tá vendo? Porque muitas vezes a gente fala que perdoa o pecado das pessoas e fica acusando, mas você fez isso, mas você fez isso, apontando o dedo, né? E ele não está fazendo isso, pelo contrário. Ele até está falando para os irmãos, não briguem, já passou, já foi. A gente já percebeu que era uma coisa muito maior que nós aqui, Deus estava agindo aqui por meio das vidas de vocês e da minha, então não briguem por isso, vão em paz. Mas aí eles voltam então e chegam na terra de Canaã e contam para Jacó. Por que eu falei que não tem muito detalhe? Porque, assim, eles podiam ter vendido, falado assim, olha, nós pecamos contra o Senhor. E não falam aqui se eles têm essa conversa de arrependimento. Olha, infelizmente nós erramos, nós mentimos para o Senhor, porque nós falamos que encontramos a túnica de José e ele foi atacado por, mas na verdade nós prendemos ele, nós vendemos ele para o Egito, né? Não dá esses detalhes. Mas de qualquer maneira, eu imagino como devia estar sendo tenso para eles aqui, né? Porque eles enganaram José e enganaram o pai também. Então agora eles estavam enfrentando o pai em relação a contar os fatos, né? Não dá para a gente saber se eles contaram verdadeiramente, mas de qualquer maneira fica aqui essa situação deles ficarem tensos. Mas eles vão lá, contam. Jacó no primeiro momento não acredita, fica com o coração, né, todo acelerado, mas depois que eles mostram tudo, contam, ele fala, basta, meu filho vive, eu quero ir ver meu filho antes que eu morra. Então aqui cai a ficha dele. E aí tem um dado importante aqui, que também não fala, mas o que eu posso talvez pensar aqui é o seguinte, lembra que quando José falava dos sonhos, que todos se encurvariam diante dele? Talvez isso aqui tenha ajudado Jacó aqui, porque Jacó no primeiro momento repreende José, mas ele fica meditando sobre aquilo. Ele sabia que Deus aparecia por meio de sonhos. Então ele falou, será que esse rapaz aí realmente vai ser alguém? E aqui provavelmente deve ter voltado aquilo em mente. Olha, ele realmente falou que um dia todos nós se curvaríamos diante dele, né? E agora vai acontecer isso mesmo. E ele então, mas diferente disso, ele acredita e vai, né, fala, meu filho vive, vamos lá, que eu gostaria de vê-lo. E aí aquela situação, imagina um pai, né, que teoricamente tem o filho como morto e agora está tendo o filho, ele até fala que ele reviveu, mas o filho reviveu para ele, né, no coração dele. E mais do que isso, é o filho que comandava o Egito, que era a única terra ali que estava isenta da fome, né, que estava com mantimentos para que eles pudessem viver. Mas olha a situação, e penso que Jacó na hora aqui já tem uma visão clara da mão de Deus agindo sobre tudo isso, até porque depois a gente vai ver que ele oferece sacrifício, então ele já tem esse entendimento, né, pleno, né? Uma coisa interessante que eu percebo aqui, né, Jacó e os patriarcas, eles ofereciam muitos sacrifícios, né, como gratidão, como esse reconhecimento. A gente vai ver se perder isso um pouco na história de Israel, né? E Moisés aqui, quando tira o povo da terra, depois do Êxodo, vai voltar com toda essa sistemática do sacrifício.
E por que eu digo isso? Porque o sacrifício, apesar de tudo, né, e a gente às vezes pode não gostar muito do sacrifício, mas é por meio do sacrifício que a gente entende a mão de Deus, a gente mostra para Deus: eu entendi quem é que provê, quem é que faz, quem é que mantém. É a forma que Deus deu e nos mostra, né? E isso nos mostra porque o próprio Deus então vai ser o sacrifício perfeito, é a gente trazer em mente, e aqui não podemos esquecer que Abraão recebeu o evangelho com antecipação, e Abraão provavelmente compartilhou o evangelho com Isaac, compartilhou o seu com esse evangelho. E o próprio Abraão também teve contato com Jacó, compartilhou com Jacó. Então Jacó, quando prestava esse sacrifício aqui, que era a mesma coisa do sacrifício dado lá por Caim e Abel, dado desde aquela época da família de Sete, né? Esse sacrifício de restauração por aquilo que foi quebrado lá no Éden, né? Já trazendo isso em mente. E Jacó, então aqui a gente vai perceber que até aqui eles têm essa cultura, e depois vai se perdendo. E quando a gente perde isso, a gente perde esse conceito de restauração, né? Por que Jesus agora nos indica fazermos a ceia, né? Porque é por meio da ceia que a gente traz à mente essa necessidade da reconciliação que veio por meio da obra de Jesus Cristo. Quando ele entregou seu sangue lá, o seu corpo por nós, ali nós tivemos a restauração, aquele descendente prometido lá em Gênesis 3, que esmagaria o pecado, a cabeça da serpente. É para ter isso em mente, e aqui os sacrifícios tinham isso, né? E eles perderam isso. Depois a gente vai ver aí que eles... Eu nem lembro se eles praticavam mais sacrifício no Egito, aqui, depois que eles foram esses 400 anos aqui, né? Mas eu creio que não. E se prestavam muito pouco, diferente de como eram os patriarcas. E lembrando, né, desse papel didático, desse papel pedagógico do sacrifício, de sempre trazer à mente essa provisão de Deus em todos os sentidos, né? Mas avançando aqui agora, do 46, capítulo 46, do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos ver inclusive o sacrifício agora de Israel, né? Então, versículo 46, capítulo 46, versículo 1. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar em Berzeba, ofereceu sacrifícios a Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus do seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque ali farei você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berzeba, e os filhos de Israel levaram seu pai. Jacó, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e seus bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas mulheres e suas netas. Isto é, todos os seus descendentes. Então aqui, como eu disse, né, a gente percebe isso, ele vai até Berzeba, entrega ali um sacrifício para Deus, reconhecendo Deus. Deus maravilhosamente responde para ele numa visão, num sonho, né? Falando: Jacó, vai em paz, eu vou contigo, eu vou descer contigo, né? E principalmente eu continuo com a minha... Lembra, gente, a gente não pode esquecer que o livro de Gênesis tem a ver com um livro de aliança, uma aliança que Deus faz principalmente lá com Abraão, e ele continua mantendo. Fique em paz, a minha aliança está de pé ainda, eu farei de você uma grande nação. Ele começa isso lá com Abraão e ainda está ratificou isso com Isaac, está ratificando agora com Jacó, e continua dizendo: mesmo você saindo da terra que eu te dei ainda, indo para o Egito, eu vou descer contigo, você vai voltar para essa terra. E aqui tem um dado legal, porque ele fala assim: trarei você de volta à terra. Quando pensando fisicamente nisso acontecendo, quando Jacó morreu no Egito, José trouxe de volta Israel para a terra e enterrou ele junto com Abraão e Isaac. Mas eu não sei, aqui me dá a impressão que tem a ver, e a gente vai ver que Jacó também tinha esse mesmo conceito de peregrinação, né?
ele está falando da volta final, né? Você vai voltar para a terra. Essa terra que eu te dei por herança, terra prometida para Abraão, Isaac e para você e para toda a tua descendência, eu vou te dar de volta. Essa terra vai ser sua. Tenho a impressão que também vai ter essa implicação. Tem aquela primeira implicação que vão trazer Jacó de volta, mas você vai voltar ainda para essa terra, né? E por que eu chamo a atenção nossa aqui, gente? É polêmico isso, a gente vê linhas diferentes, a gente percebe, e a história nos trouxe isso, né? Condições de interpretação um pouco mais realistas, outras um pouco mais alegóricas. A gente, na época, principalmente do Novo Testamento, a gente, e depois da história da igreja, a gente vai perceber a cultura grega entrando muito na nossa vida de igreja e principalmente na interpretação da palavra de Deus, um pouco diferente daquilo que Israel pensa que é uma forma mais real e executiva. Então a terra era aqui, o Messias tinha que vir reinar e eles esperavam por isso. Então a interpretação israelita, a própria, na verdade, assim, fazendo um parênteses aqui, a própria interpretação israelita acabou criando algumas vertentes diferentes. Por exemplo, se a gente usar na época de Jesus, você tinha os fariseus e os saduceus, eles criam em coisas, por exemplo, algumas coisas parecidas, outras diferentes, até porque na própria história de Israel, a gente hoje lê a Bíblia no Antigo Testamento e vê todos os livros do Antigo Testamento, seus 39, mas eles não são reconhecidos por todos, né, de Israel. Algumas linhas conhecem só os 5 primeiros livros, que é a Torá, são esses escritos de Moisés, e talvez Salmos, alguma coisa de sabedoria, mas profetas nem todos, né? Nós temos aquela questão da divisão das 10 tribos e das 2 tribos, né? Que aí uns profetas vão falar para as 2 tribos, outros profetas para as 10 tribos, então há também um pouco dessa divisão, mas eles tinham de qualquer forma uma visão muito mais realista da coisa. Um exemplo disso, quando a própria mulher samaritana vai falar com Jesus, ela fala isso, né? O dia que o Messias vier para restaurar a nossa terra. Eles tinham essa visão, os próprios, quando Jesus multiplica o pão, eles querem transformar Jesus no rei, ali já imaginando ele. Mesmo uma coisa, a gente não tem essa visão quando a gente lê muito, mas, por exemplo, quando Jesus entra lá na última semana e todos gritam, Hosana, aí vem o rei, e todo mundo cria, agora o Messias vai vir. Aquilo foi passando e Jesus não foi tomando esse papel físico, esse papel poderoso, porque eles não entenderam que a primeira vinda não era para isso, né? Foi se esfriando, porque a gente fala assim, poxa, como é que pode? O cara quando chega um pouco antes, na semana que ele chega, tá gritando que ele é o Messias chegando, aí depois tá lá mandando crucificar ele. É porque foi criando essa incredulidade. Um dia ele não se pronuncia como Messias, o segundo dia não se pronuncia, o terceiro dia, no quarto dia esse cara é um charlatão, então vamos culpar ele. Por quê? Porque eles também, aí também eu penso que a gente não pode olhar só à luz dessa questão física real aqui, porque senão a gente perde a visitação de Deus, como aconteceu com os israelitas que esperavam ele, mas não entenderam que na primeira vinda dele, ele vinha para salvar o povo desse pecado, ele vinha para esmagar o pecado, esmagar a cabeça de Satanás, vencer por meio do seu sofrimento. Principalmente que a gente vai perceber nos profetas, Jeremias, Isaías vai falar muito disso, né? Isaías 9, Isaías 53, mostrando esse primeiro sofrimento para depois vir num reinado real. E aí, por que eu estou concretizando tudo isso? Porque tem uma linha que pensa em algo mais espiritual, principalmente aquelas linhas que são muito mais direcionadas à interpretação à luz um pouco grega, um pouco mais alegórica, como tem também algumas linhas de pensamento cristão que trazem uma condição real da restauração final de Israel tomando posse da terra prometida, ou seja, Israel tomou posse lá no passado de forma
não sei se é parcial o nome, mas tomou lá na época dos juízes, lá tomou posse da terra, só que aquilo lá era só uma tipologia para a coisa final, aquela cidade que Deus está arquitetando e construindo para Abraão, a nova Jerusalém que vai descer do céu. Só que assim, eles entendem que é lá mesmo, vai descer lá no Monte Sião, então, e que eu digo que pode ser essa terra que Deus vai trazer então Jacó de volta. Polêmicas à parte, se é isso, se é aquilo, mais do que isso, é uma coisa que nos dá esperança. Um dia nós voltaremos para uma verdadeira casa, né? Se ela é 100% restaurada, se ela é renovada, dependendo do que as pessoas vão crer, o mais importante é que um dia nós seremos glorificados com o mesmo corpo de Cristo para viver em um lugar físico. Nós voltaremos para um lugar físico que Deus nos prometeu como herança, para sermos teus filhos e vivermos lá com Ele. Essa deve ser nossa esperança. Uma esperança é uma terra que emana leite e mel, perfeita. Uma terra onde habita a justiça, onde o Espírito de Deus vive em plenitude das pessoas, onde amaremos a Deus acima de todas as coisas, ao nosso próximo, como Ele manda nos 2 mandamentos. Nós cumpriremos todos os mandamentos, por quê? Porque nós entenderemos os 2 maiores mandamentos. Amaremos ao nosso Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo, assim como nós mesmos. Então nós vamos obrigatoriamente cumprir todos os mandamentos, porque nós vamos ter estes 2 mandamentos arraigados, construídos, alicerçados no nosso coração. Que essa terra, essa volta aqui vai ter também, penso que poderia ter um pouco, tem um pouco essa conotação aqui também, né? Mas ele fala para ele ir em paz, pode descer, eu estou contigo, você vai ver José, porque é José que vai fechar seus olhos, então vai em segurança, pode descer. E aí ele fala, né? Então ele leva todo o seu clã, não fica ninguém para trás. Então Jacó leva todo o seu clã para a terra do Egito, como Deus então aqui orienta para ele, ok? Mostrando isso, né? Ele vai peregrinar de novo, ele continuou peregrinando, ele peregrinou a vida inteira e vai continuar peregrinando, ou seja, ainda não era aquela posse de terra que ele poderia imaginar, né? A terra que prometeu para Abraão, Isaac e Jacó, agora é minha, ainda não era naquele momento, né? Agora nós vamos ler do 8 ao 27, que diz assim: esses são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes, que foram para o Egito. Rubem, o filho mais velho de Jacó. Esses foram os filhos de Rubem: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Esses foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã nasceram na terra de Canaã. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom e Ramul. Esses foram os filhos de Issacar: Polá, Puá, Zazube e Zinrom. Esses foram os filhos de Zebulon: Zered, Elon e Jalel. Estes foram os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Seus descendentes eram ao todo 33. Esses foram os filhos de Gade: Zefon, Age, Suni, Esbom, Enri, Arode e Areli. Esses foram os filhos de Azer: Imna, Isvá, Isvi e Bereias, e a irmã deles, Zera. Esses foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Esses foram os 16 descendentes de Zilpa, serva de Labão, tinha dado a sua filha Lia, que deu a Jacó. Esses foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu os filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Esses foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arte. Foram esses 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Uzim, e esses foram os filhos de Naphtali: Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bilá, serva de Labão, tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó.
Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 76 pessoas. Com mais dois filhos que nasceram de José, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Então aqui nós vemos um relatório daqueles que foram para o Egito. Aqui é importante, tá, gente? Porque eles estão saindo da terra, quando Moisés escreve o livro de Gênesis, eles estão saindo da terra do Egito. Então, lembrando, eles estão mostrando, Moisés aqui está mostrando como que eles chegaram no Egito, toda a história até eles chegarem lá, e está dando aqui também um relatório de quem chegou até para que eles se localizassem na história. Era parte dessas 12 tribos aqui que vão tomar posse em Israel. Israel vai ter 12 tribos, sendo 13 na verdade, porque os levitas não tinham uma terra fixa, eles viviam separados entre as 12 tribos, porque os dois filhos de José, Efraim e Manassés, viraram 2 tribos. Então Levi sobrou e Levi ficou responsável pela casa de Deus e pela comunhão dos irmãos com Deus ali nas tribos, né? Ao serviço de Deus. Mas aqui, então, Moisés está mostrando para ele aqui quais são as tribos, as famílias, como é que elas foram divididas, está dando um relatório, a genealogia, até para que eles tivessem em mente. E aí dá um número interessante, eles chegaram em 70 até, sem contar mulheres e filhos, né? Então aqui imagina, sei lá, se uma família tivesse aí 4 membros, eles aqui tivessem 4 membros, estou falando de 200 e poucas pessoas, para a gente ter noção de quanto o povo cresceu, e a gente vai ver no Êxodo lá, milhões de pessoas saindo de lá. Então mostrando o quanto Deus também fez Israel prosperar na terra do Egito, mesmo que depois de ser escravos, eles tinham se proliferado de tal maneira, crescido de tal maneira, que realmente se tornaram uma grande nação, que é o que Deus falou ali no sonho para Jacó: eu te farei uma grande nação, fique tranquilo. E está cumprindo inclusive a grande nação que ele falou até para Abraão lá atrás, né? E aí agora, para terminar esse capítulo, do 28 ao 34. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente, a José, para saber como ir a Gósen. Enquanto lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se seu pai, Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora que já vi, posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse a seus irmãos e a toda a sua família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a minha família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que todos os homens são pastores, cuidam de rebanhos e que trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntarem em que vocês trabalham, respondam-lhe assim: teus servos criam rebanho desde pequeno, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na terra de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos os egípcios. Então aqui a gente percebe agora o reencontro, né, de José com seu pai. Imagina a cena, gente, que coisa linda deve ter sido, né? José chegando para encontrar o pai, e o pai, que então muito tempo viveu como se o filho tivesse morrido, também encontrando seu filho, né, a ponto de eles se abraçarem e chorarem longamente, eles viverem aquele reencontro. Deve ter sido algo assim, né, maravilhoso. Eu vi até uma cena de um filme sobre isso, e o cara retratou muito bem isso, mostrando a emoção, né, que deve ter sido ali do reencontro, que às vezes também é necessário na nossa vida, né? Às vezes a gente fica assim triste por alguns períodos, alguns momentos, mas esses momentos que a gente renova a nossa alegria por meio do reencontro também é positivo e também fundamental para aquilo, né? Mas a gente percebe então a família chegando ao Egito. Aí José, estratégia, uma coisa interessante e verdadeira, na verdade, porque eles eram pastores verdadeiramente, só que tinham uma situação, né? No Egito eles desprezavam os pastores. E aí ele fala então de mandar para Gósen, que era uma região mais fronteiriça ali, né,
do Egito, fala, ó, fala, quando o faraó perguntar para vocês o que vocês fazem, fala que vocês são pastores realmente, né? E aí a gente vai para uma situação, para uma terra, não vai ficar ali no centro e vocês vão poder cuidar, pastorear o gado de vocês tranquilamente. Meio que ainda Deus está preservando aqui a separação um pouco do povo, né? Por mais que eles vão, e na época da escravidão vão estar imersos na cultura egípcia, Deus ainda de certo ponto não deixou que eles tivessem um êxodo total, né? Um êxodo não, uma separação total. Me fugiu o nome, eu queria falar outra palavra. Mas deles ficarem se misturando com os egípcios, eles ainda ficaram um pouco mais unidos. E isso ia ser legal, porque os egípcios iam desprezar eles, porque eles eram, né, administradores de gado, de modo que não haveria uma mistura entre os povos. Eles viveriam de forma separada. E José faz essa estratégia, mais uma vez provavelmente orientado por Deus aqui, pela orientação divina, para que o povo pudesse crescer separado e fazer ainda com que a nação proliferasse sem essa união, sem perder uma característica de uma nação, sem ser um primeiro povo estrangeiro que se tornaria um povo egípcio, né? Quando há essa imigração, se forma uma nova raça, né? O Brasil a gente vê muito isso, né? Então você vê italiano que veio para cá, japonês que veio para cá, né? Esses primeiros que vieram se misturaram com os povos aqui e se formou o povo brasileiro. Então você vê hoje nós temos brasileiros, nós temos negros, nós temos alemães, nós temos italianos, né? Nós temos povos de todas as culturas aqui no Brasil, e só que hoje se misturou e se formou o povo brasileiro. Então poderia acontecer isso com Israel também, né? Mas Deus não preserva isso, não permite que eles se misturem, e eles vão viver na terra de Gozem lá como uma nação, apesar de estar na terra do Egito. Então isso é muito importante, né? Às vezes ter e Deus preservar essa grande nação que ele está criando, né? Mas então a gente percebe aqui hoje a restauração final aí das coisas para a vida de José, aonde ele pode encontrar seu pai novamente, seu irmão, abraçar os outros irmãos também, e trazê-los em segurança para o Egito, para que pudessem então nesse período de fome estar com eles. Na verdade eles vão ficar depois aí por todo o tempo na terra do Egito, até que Moisés chega para libertá-los, mas a gente percebe o caminho final dessa história aí, da história de restauração, principalmente da vida de José, né? E é um pouco nosso, né? Mais uma vez eu faço questão da gente trazer isso em mente. Eu falei de sacrifício, isso é importante para a gente, né? O sacrifício ali de Israel tinha a ver com gratidão, e isso é a gratidão de Deus. Vou lembrar, Israel também podia ter ido para o lado negativo, né? Falar, pô, por que vocês fizeram isso? Por que está acontecendo isso? Brigar com Deus, por que Deus fez isso? Mas não, ele olha para o lado bom da coisa, da mão de Deus em preservar, da mão de Deus em manter, da mão de Deus em cuidar. E ele faz sacrifício, né? E a gente tem visto a mão de Deus aqui em cumprir as suas alianças, que começa lá atrás, e ele está mantendo, inclusive a ponto de mandar um filho para ser governador do Egito e manter o povo em segurança, tendo o que comer, agora ganhando uma terra para poder viver com o melhor daquele momento ali, para poder viver. Então a mão de Deus cuidando ali daquele povo, isso é importante a gente ter em mente. Outra coisa, cuidar também até da própria reconciliação, para que não haja rancor nos corações, para que não haja, né, essa rixa. A gente não percebe em nenhum momento Jacó aqui fazendo isso de forma forçosa. Pelo contrário, ele está fazendo com uma alegria imensa de coração, né? E a gente vê os momentos de emoção que ele está vivendo aqui. É alguém que realmente foi restaurado, que se sente bem-aventurado, porque ele não tem mais rancor. Ele podia estar fazendo, eu vou fazer isso pelo meu pai. Depois a gente vai até ver nos próximos capítulos aí, eles pensando que talvez pudesse ser isso, né? Que ele estava fazendo isso por Jacó, por Israel, mas na verdade a gente vê que não. Ele está fazendo isso de coração pela família dele inteira, pelo pai, pelos irmãos. Mesmo depois que o pai morre, ele vai cuidar dos irmãos também. Então a gente vê que a restauração na vida dele foi plena, e Deus faz isso. Isso é Deus trabalhando no coração dele, não é de José isso. Isso não vai vir da gente, vem do próprio Deus, não tem como. Essa restauração só pode acontecer quando o próprio Deus nos dá essa restauração, e é o que ele fez aqui com
José, e está trazendo isso para a gente. Então que esse exemplo possa vir para a gente de forma muito clara, muito, né? E que se não está vindo, que a gente possa pedir para Deus para que venha, porque é por meio da ação dele, do Espírito Santo na nossa vida, que a gente vai conseguir. Esse é o grande objetivo, né? Então que a gente possa ter isso em mente, né? E estamos chegando no final, gente. Daqui a pouco a gente vai ver, tem mais 3 capítulos aí para a gente terminar esse livro, né? Mais um livro que a gente está terminando. Esse aqui é um livro especial, porque é o livro dos começos aí, né? A gênesis de todas as coisas, a gênesis da criação, a gênesis do povo de Israel, da família de Noé e de tantas outras, né? O livro dos começos. E a gente está terminando esse precioso livro. Espero que vocês estejam gostando e vamos continuando. Acho que o mais legal de tudo é a gente poder ler a Bíblia, debruçar sobre ela, mesmo que de forma assim panorâmica, rápida, e aí a gente vai se aprofundando, né? Tenho certeza que a próxima vez que vocês lerem Gênesis de novo, vocês vão ter mais coisa ainda. Isso é o gostoso, a gente ir cada vez mais avançando, e a gente, mesmo a gente escrevendo algo ou pensando em algo, a gente vê que hoje a gente pensa com uma profundidade, amanhã a gente vai ler de novo e vai ter uma profundidade maior ainda, se ler daqui mais uma vez vai ter mais ainda, e quer dizer, cada vez que a gente entra na Bíblia, a gente ganha uma profundidade maior, a gente pensa, nossa, como eu não vi isso antes, né? E a gente vai moldando, a gente vai mudando. Podem ter certeza, a forma que a gente pensa hoje, a gente vai crescendo, vai desenvolvendo e nós vamos cada vez mais pensando mais e até mudando algumas coisas que a gente ainda não tinha entendimento, né? Então isso é a nossa caminhada e o nosso crescimento, né? Mas era isso que a gente tinha hoje, espero que vocês tenham gostado e a semana que vem então a gente avança, amém? Eu vou orar terminando e aí a gente se vê então no próximo encontro. Papai, obrigado por mais uma vez a sua palavra falar nos nossos corações, que a gente possa realmente trazer entendimento da sua ação nas nossas vidas, seja na ação do perdão, seja na ação da condução de situações que podem parecer negativas, mas que no final a gente sabe que vai ter aí um final conforme a tua vontade, para a honra e glória do teu nome, e até não só um final só nesta vida, um final que se concretizará quando a gente tiver a nossa vida restaurada pelo Senhor na volta do Senhor Jesus Cristo. Que a gente tenha isso em mente, que a gente possa ter essa esperança, que a gente possa viver diante das tuas alianças, das tuas promessas, porque é sobre elas que nós lançamos a nossa confiança, mesmo ainda não tendo plenitude nelas, mesmo ainda tendo dúvidas, mas o seu Espírito nos fortificando a cada dia, que nós podemos realçar essa esperança, que ela venha ao nosso coração, que a sua palavra penetre cada vez mais como uma espada cortante, separando realmente aquilo que é mentira daquilo que é verdade e fazendo só prevalecer a tua verdade, que é absoluta, e que nós desejamos buscá-la cada vez mais. Verdade expressada na vida de Jesus Cristo, e que nós podemos hoje então ter como exemplo. Nós entregamos a nossa semana nas tuas mãos, para que possamos viver para a glória do teu santo nome, desejando estar aqui diante do Senhor no próximo final de semana, no próximo encontro, para a glória do teu santo nome. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Forte abraço.